que valente vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Todo dia garantimos ser especial. Tem surpresa escondida na telinha, convidados e sorrisos na esquina. O melhor do entretenimento está aqui. Quando tá pronta pra te divertir. Troca que valente vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse... Boa tarde, galera da Rádio Nova Pirapora FM. Aqui é o programa A Troca Equivalente. Aqui é o Luan, o Milhouse. E aqui é o Kiff, Felipe. Boa tarde, pessoal. O Luan deu uma travadinha aqui. Ele quase tentou ensaiar um boa noite, mas depois ele quis se corrigir. Não, foi porque eu olhei pro... Aqui como tá, o Ricardo abriu a janela. Aí ficou meio lá, meio cá. Começando mais uma troca equivalente, a sua dose semanal de curiosidade e conhecimento. Lembrando que toda curiosidade gera um conhecimento, ou como diriam dois garotos amestrinos do Cacoca. Ó, primeiro programa aí do ano. Um feliz ano novo aí pro pessoal. Espero que vocês tenham tido umas boas festas com a família, curtido muito e tenham aproveitado. E bora 2016 dando aquele chute inicial com o pé na porta. Já começou aqui com o pessoal. O Wellington aí. Boa tarde aí, meu Wellington. Belezinha? Você tá bem? E a Márcia também marcando presença aqui com a gente, hein? Opa, muito obrigado, hein, galera. Galera, é o primeiro programa do ano. Muito obrigado aí por você estar com a gente aí. Que esse ano aí seja repleto de novidades, né? Repleto de novidades pra todos nós, mano. E aí, meu amigo? Então, já vou aqui me ratificando, que eu falei pra todo mundo no último programa de que eu ia trazer a minha colinha pro Alto da Compadecida. Mas, pessoal, eu não trouxe. Mas teve um porquê. Eu falei pro Luan, vocês não acreditam, eu comecei a assistir o filme, 2 minutos de filme eu tinha preenchido uma página inteira de comentário. O filme é quase 3 horas, se a cada 2 minutos eu fizesse uma página, putz grila, eu ia fazer um novo livro do Alto da Compadecida. Então eu falei, deixa quieto, só vou assistir. Mano, porque, cara, foi que eu te falei também. Falei, mano, eu não vou assistir o filme, que eu já conheço. Todo mundo já conhece o filme. Sim. Mas, cara, é muito. Foi assim, agora falando particularmente, foi muito gratificante rever, ver o próprio Ariano Suassuna falar do filme, cara. Legal, isso é muito bom. E o bom também foi que nós abordamos em formas diferentes, né? No caso, eu relembrei o filme reassistindo e acredito que você, né? Você resolveu pegar uns comentários, umas curiosidades, alguma coisa assim. Cara, mas é muito bom ver as entrevistas do próprio autor, né? Sim, falando da sua obra. Isso é muito bom, porque, tipo assim, o filme inteiro em si, muita gente acha que... quem acredita que seja história, um fato fictício ou uma fantasia, alguma coisa assim. Sim. Mas na realidade, isso daí eu também sei porque eu já vi ele comentando. O filme é baseado em histórias de cordel. As histórias de cordel são aqueles folhetinhos que contam histórias curtas com um pouco de aprendizado. Exatamente. E aí, como que por onde nós vamos começar? Então, eu vou começar abordando do seguinte tema e eu acho que você vai conseguir transcorrer até em cima disso. Nós temos ali a visão de 2 pessoas completamente diferentes, mas que elas se complementam. No caso, o Chicó e o João Grilo. Matheus Netzer-Geyer e Celton Mello. Fato. O próprio Suassuna, em algumas declarações, ele diz que ele se vê muito mais como o Chicó do que como o João Grilo. Sim. Porque ele fala que o João Grilo é uma pessoa que não tem medo de arriscar, enquanto que o Chicó é muito precavido. E ele até diz que o Chicó
existiu na vida real e que era um conhecido dele, um amigo dele. Agora fica o meu comentário. Então, cara, foi que nem você falou, são duas pessoas distintas que trabalham juntas, né? Sim. Trabalham juntas e tem aquela dinâmica. O que falta em um, às vezes Isso, o outro complementa. Exatamente. Porque, tipo assim, você vê o João Grilo muito, não, a gente faz, a gente isso, a gente aquilo e vamos lá. O Chicó e aquele cara mais, eu não vou dizer precavido, eu já achei ele medroso mesmo. Ele é muito medroso, muito medroso. Não, tanto que, tipo assim, a gente não vai contar o filme aqui em ordem cronológica. Não. Então nem precisa, porque todo mundo já assistiu demais esse filme. Sim. Então, não contando em ordem cronológica, a gente vai fugir um pouquinho do que a gente normalmente aborda aqui no programa. E fica claro isso na última empreitada contra o Severino de Aracaju. Sim. Porque, tipo, ele vai no plano do Chicó, no plano de João Grilo, porque ele acredita que é o João Grilo. Aí ele, seja quem for o corno que invadiu essa igreja, sai aqui pra fora que é pra eu poder lhe aparar o chifre. Vai conhecer o que é um macho de verdade. Porque comigo a volta é por dentro, que nem taúdo em pavio de macaxeira. E quando o Severino de Aracaju sai, ele pergunta, tava falando comigo, cabra safado? O que acontece? Ele se acovarda. Sim. Tipo, se ele fosse aquele cara, foda-se, eu vou morrer de todo jeito, Né? ele já dava um foi com você mesmo. Aí o que o Severino de Aracaju ia falar? Justamente o que falou pra ele. Se fosse comigo, eu ia te deixar viver pela coragem. Mas já que foi engano, você vai morrer com os outros. Exatamente. Cara, e assim, as curiosidades que eu trouxe não vai muito no filme em si, mas o modo deles falarem, a caracterização, falar, mas não é muito do Nordeste noventista, vamos colocar assim, oitentista, noventista. Mas porque a história, o modo deles falar também, porque foi escrito em 1955. Então, mas sabia que, assim... Mas é atemporal. Não, é atemporal, mas tipo assim, eu digo que, eu vou dizer, por parte da minha família, o modo de se falar é bem nordestino raiz, sim, mas Sim. é do nordestino raiz, tipo, que eu vou colocar, tipo, um local bem específico, que é justamente onde eles falam. A filmagem foi feita na Paraíba, Sim. mas as colocações e as cidades e os modos como eles falam são de pernambucanos. Sim. Tanto que ele fala Serra Talhada, se eu não me engano, é uma cidade mais próxima do Pernambuco, essas coisas assim. Então, tudo que eles remetem à cultura pernambucana tá bem ali mesmo. O próprio Vicentão, quando ele começa a falar com o João Grilo a respeito do presente pra Rosinha, que ele é característico do pernambucano, que nem ele fala assim, diga que a própria sorte quer nos juntar, unindo nossas vidas na teia do destino. Esse teia e destino é muito característico do pernambucano. Sim. E outra coisa, cara, você falou do Vicentão. Cara, é muito mesmo daquele nordestino valente, né? Mano, é muito... Não, tudo que eu resolvo é na base da peixeira. É tudo na briga, né? Mas aí vem o contraponto, né? Ele também é medroso. Não, e até mais do que o próprio Chicó. Sim. Os dois maiores valentões da cidade, que é o Cabo 70 e o Vicentão, são mais medrosos que o próprio Chicó. Sim. Como é que é? Ele se esconde atrás daquele Daquela, negócio, postura de coragem. machão. Não, aquela coisa, enquanto eu tô assustando e eu bati e o cara correu, Beleza. tô de boa. E se você for ver, o Vicentão ainda é mais medroso, muito mais medroso que o Chicó. Porque começa quando ele vai com a Dora, quando ele tá saindo com a Dora.
Porque o padeiro, o Eurico, ele não é um cara que briga. Não. Ele não sai por aí arrotando coragem pra cima e pra baixo. Mas quando ele chega, quando o Vicentão tá lá com a Dora, que aí o Eurico chega e fala, ô Dora, eu tô perdendo a paciência. Aí ele, tipo, ih, agora, seu marido, agora lascou. E o que eu faço? Ele fica com medo do Eurico. Eu lhe pego, cabo safado. Cara, mas imagina a esperteza da mulher, né? Mano, ela conseguiu tirar Os segundo dois amantes da casa sem o marido desconfiar. Mano, ela conseguiu dar um nó nos dois. Mas aí é que tá. Assim, se você for parar pra partir do princípio de observar os personagens em si, por mais que a Dora, ou Dora, depende da maneira como você queira chamar, ela tenha essa lascividade, eu ouso dizer que ela realmente amou o Eurico, mais do que qualquer outro homem. Porque, tipo assim, é como a gente vai parafrasear o que ela diz no final, te trair era te matar um pouquinho porque eu não queria te perder de vez. Não é exatamente por aí. Eu não diria que é por aí. É porque se você for parar pra ver, por mais que ela tivesse amantes, muitos amantes, sim, ela era uma mulher extremamente solitária. Sim, eu colocaria que a falta, vamos dizer assim, que o Eurico fazia naqueles momentos, ela tentava suprir, não que ela supria, ela tentava suprir com os amantes. Então, só que aí, tipo, que tá, é uma falta que, tipo, nem ela sabia decidir o que era essa falta. Porque ela achava que era uma falta de sexo. Mas na real também não era uma falta de sexo. Ela achava que era uma falta de família, tanto que ela tinha cachorra. Sim. Mas também não era uma falta de família. Era algo que era dela que nem ela conseguiu decidir. Sim. E por mais que tenha toda aquela dramatização do final, de na hora da morte ela se descobriu, viu que amava ele e tudo mais, essas coisas assim. Até o final, até a morte dela, ela não descobriu qual que era a falta dela. Exatamente. Ela descobriu sim que ela amava o Eurico, mas ela não descobriu qual que era o sentimento de falta que ela carregava dentro de si. Exatamente. Cara, falando do Eurico. O Eurico, ele era aquele cara que supria as necessidades dentro de casa, achava que estava estava suprindo tanto a necessidade física, né? Como eu nem colocaria emocional, porque tipo assim... Não, emocional não, mas a física. Eu sou o marido, eu tô aqui. Mas ao mesmo tempo que sim e ao mesmo tempo que não, sabe por quê? Porque tipo assim... ele é aquele cara que trabalhava e trazia o sustento pra casa. Sim. Mas ao mesmo tempo que era ele quem trazia o sustento pra casa, ele não tinha voz ativa dentro de casa. Parando pra analisar dessa forma, talvez fosse essa a falta que a Dora sentia. Porque sim, ele trazia tudo do bom e do melhor pra dentro de casa. Mas ele não tinha voz ativa. As decisões finais eram sempre a Dora que tomava. Sim, você até pode ver quando eles vão lá pra morrer. Ela só encosta nele e a perna dele já dá aquela bambeada, ela fala, afirma as pernas, homem. E vamos. Entendeu? Entendeu? Então, assim, mas será que a gente acabou não descobrindo agora qual era a falta que ela tinha dentro de casa? Sim, possível. Bem possível. Assim, ele supria tudo. Só não tinha voz ativa. Acho que era isso que ela era bem do Vicentão. Não só do Vicentão, como qualquer outro cara, que a frase categórica dela era eu adoro um homem macho. Então, independente, isso foi desde o Severino de Aracaju ao Diabo. Sim, entendeu? Então, lá né? Aquela sacudida, entendeu? Então, acho que no caso dela, a gente descobrimos qual era a falta dela. Exato.
Era um pulso firme. Isso, era um pulso firme. E em contrapartida, assim, era um pulso firme que ela queria e ao mesmo tempo, sei lá, talvez um cara com um amante um pouco melhor, porque ela via isso no Chicó. Sim. O Chicó não tem pulso firme, mas digamos que entre quatro paredes o Chicó supria a necessidade de amante dela. Sim. É bem que ela tinha amante pra todo gosto, né? Tinha desde o medroso que era o Chicó e desde o Valentão que era o... Só não tinha o Cabo 70, né? É. Tentou ficar com o Cabo 70, mas não rolou. Exatamente. Rosinha apareceu logo na sequência. Um fator que é interessante da gente comentar sobre todas as peripécias, e que é um fator até bem contado no final do filme, é que aquela esperteza do João Grilo era a forma dele de sobreviver. Mas tipo assim, cara, eu fico pensando, que mente, mano. Porque tipo, ele começa a soltar uma coisa uma atrás da outra. E tipo, é sem tempo hábil de raciocínio. Ele vai soltando. Ele vai desenrolando a trama dele um em cima da outra. Ah, aqui não deu certo, ali vai dar certo. É esse o caso que acontece com a cachorra. Quando ele quer enterrar a cachorra, ele começa, aliás, benzer a cachorra. Sim. Ele, vamos pedir pro padre benzer a cachorra. Beleza. E ele mesmo fala, pô, o bispo tá pra chegar, essa situação não é legal, acho que o padre não vai querer benzer a cachorra. E agora, como é que a gente faz? Ele chega lá e começa a contar uma história. Aí ele fala, Aí ele vai falar, mas aquele dia que chegou um motor novo do Major Antônio Moraes, o senhor não benzeu, padre? Aí ele, padre, mas motor é coisa que todo mundo benze. Aí o Chicó vai e tipo dá o gancho. Sim. Ele não sabe, o João Grilo não tinha uma ideia até ali. Mas aí o Chicó vai e dá um gancho. Eu acho um cachorro muito melhor do que motor. Aí ele fala, não, mas engraçado vai ficar eu benzendo cachorro. Motor todo mundo benze, é coisa que todo mundo faz. Agora cachorro eu nunca vi. Aí o João Grilo pega no ar. Aí fala, tá certo, Chicó. Que uma coisa é benzer o motor do Major Antônio Moraes. Outra coisa é benzer a cachorra do Major Antônio Moraes. Então ali ele pega o gancho. Sim. Cara, é como fala no que nem você falou e fala no final do filme. Tipo, a esperteza dele foi da questão de necessidade. Será que se ele não tivesse aquela necessidade pra sobreviver, será que ele tinha essa expertise toda? Porque, cara, a gente aqui, querendo ou não, a gente tem tudo na mão. Ele não. Ele tinha que se virar, assim, não conta no filme, nem no livro. Mas, mano, ele deve ter sido uma criança que sofreu a vida toda. Não, se você for pegar as partes finais do filme, a Nossa Senhora comenta que ele era um sertanejo que toda vez que começava a chuva, ele voltava pra terra com a esperança de que ia ter alguma coisa boa. Sim. E eu tô vendo os comentários, tá, Wellington? Desculpa não ter comentado. Tranquilo, bora pra mais um. E começamos o ano bem. Excelente filme, isso é fato. É um excelente filme mesmo, O Alto da Compadecida. E um adendo, o filme que ele sugeriu pra gente foi o nosso último programa do ano. O Pagador de Promessas. Dá uma olhadinha lá depois, viu? Que a gente comentou sobre ele, só pra você ter uma ideia. E tipo assim, não vou dizer que em termos, como a gente estava comentando, a expertise dele era assim necessária, porque você vê que muito do diálogo dele é um diálogo coloquial, é um diálogo tipo de pessoas da mesma situação. Então isso acaba se colocando muito legal nas circunstâncias em que o filme e a história foram criadas. Por exemplo, tem a parte dos descobrimentos e das tiradas que tem entre o Chicó e o João Grilo. Sim. Que tipo demonstra que a amizade deles não é uma amizade de anos.
Se você for pegar pra ver, é que a amizade do Chicó e do João Grilo, ela tá se desenvolvendo ali, Sim. naquele filme. Porque é que nem quando o Chicó comenta sobre o Cavalo Bento. O João Grilo não tem a menor ideia do Cavalo Bento. Aí ele vai e fala, mas e a história do Cavalo Bento? Conte-me como foi. Era cavalo igual aquele, eu nunca vi. E começa a contar a história. Então, tipo assim, o João Grilo tá conhecendo o Chicó ali, naquele momento. E já leva um tempo essa amizade. Não sei o porquê, mas já leva um tempo. Porque juntamente com essa parte do Cavalo Bento, que o Chicó conta a história pra ele, ele fala que ele vai e pergunta, o João Grilo vai falar, você fica contando essas histórias e você não tem nenhum fundamento. E quando a gente pergunta o porquê de alguma coisa, você vem sempre com, não sei, só sei que foi assim. Aí ele fala, Antônio Martins tá aí pra deixar as provas do que eu disse e atestar que tudo que eu falo é verdade. Aí ele vai e fala, Antônio Martins, tem 3 anos que Antônio Martins morreu. Aí ele vai e fala, mas era vivo quando eu tinha um bicho. Então, tipo, essa amizade deles está se desenvolvendo há pelo menos 3 anos ali. Sim. Ou menos, né? Ou menos. Não, eu diria que até 3 anos, porque se ele conheceu o Antônio Martins e o Chicó, Então, estavam ali juntos. será que esse não foi o que uniu os dois? Provavelmente. Cara, e... não sei se você vai colocar mais alguma coisa nesse âmbito. Pode ir. Mas a Rosinha. Sim. No filme, quer dizer, no livro, não relata a Rosinha. Ela não aparece, ela só é citada, né? Como paixão do Chicó. Como paixão do Chicó. Só que na série, eu acho que pra ter mais um par romântico mesmo, Hollywoodiano, pra ser mais exato. colocaram No contexto hollywoodiano. colocaram a atriz pra fazer a Rosinha. Cara, pra mim, essa sacada de colocar a Rosinha, mano, foi top. Por quê? Era uma personagem que precisava ser colocado, no meu ponto de vista, porque não pra, que nem você falou, ter esse laço hollywoodiano, mas pra ter um contraponto, tipo, não é porque o Chicó tem uma namorada, o Chicó tem uma namorada que ele vai largar o João Grilo, entendeu? É um ponto de vista a ser abordado, não nego. Mas é tipo assim, é porque aí eu faço sempre o entrelaçamento das coisas. Sim. Ó, o Anton falou que vai depois conferir. Beleza, dá uma conferidinha lá e dá um feedback, viu? Eu sempre vou colocar o contraponto de Alto da Compadecida. E apesar de não poder colocar na mesma balança, jamais, mas eu tenho que colocar por contexto histórico o Alto da Compadecida 2. Sim, mas eu acho que... Não faz jus à obra. Não. Isso é um fato. Eu não acho faz que, jus à tipo obra. assim, Alto da Compadecida, o primeiro, mano, top. O segundo é muito saudosista. E fugiu do contexto Suassuna. Eu não diria nem que ele fugiu do contexto Suassuna. Se um dia esse vídeo chegar na diretora, porque eu lembro que é uma mulher, a diretora do Alto da Compadecida 2, eu não lembro o nome dela, honestamente falando. Vou até pesquisar para não falar besteira aqui. Mas se eu não me engano é uma mulher, a diretora. E eu vou pesquisar agora mesmo. Aguardem só um minuto aí, tá? Então, cara, eu falo assim porque a Rosinha, a Rosinha no Alto da Compadecida 2, pra quem não assistiu, vai ter um pouquinho de spoiler. Cara, ela virou como se fosse ela virou uma caminhoneira que chega lá e... Então, eu já vou abordar agora. Ó, a direção do Alto da Compadecida 2 é compartilhada por Guel Arraes e Flávia Lacerda.
Não sei qual dos dois, eu lembrava muito do nome de uma mulher. Não sei qual dos dois foi o responsável por essa transformação da Rosinha, por ela ser uma caminhoneira. Meu, é uma abordagem de empoderamento feminino? É, legal, sem nenhum problema. Só que a gente estava discutindo nisso até quando a gente estava vindo comentar sobre esse filme no serviço. Ela não precisava desse empoderamento como uma caminhoneira. Não. Ela tinha todos uns recursos conquistados pelo Antônio Moraes, que era o pai dela, que era um fazendeiro. Sim. Ela podia ser uma puta, perdão da expressão, ela podia ser uma puta de uma fazendeira e isso ia mostrar o empoderamento feminino, até mais do que ela sendo uma caminhoneira, porque ela ia cuidar de capatazes e feitios. Sim, e ainda coloco mais, seria o contraponto do poderoso da cidade. Exato, porque aí no caso ela seria a poderosa da cidade. Exatamente. Assim como foi o pai dela, o Antônio Moraes, que ninguém ia contra as ordens dele. Ele era o cara que mandava na cidade. Justamente. E isso daí seria um ponto de maior empoderamento. Não sei se foi a Flávia, não sei se foi o Guel. Não tô aqui pra criticar. Mas uma coisa que eu digo que ambos fizeram foi beber muito das histórias do Suassuna. Eles não estão errados, mas tipo assim, o segundo filme, ao meu ver, pra mim que sou fã do primeiro, gosto muito, pra mim ele foi meio que ele não matou a nostalgia, ele não trouxe nada de novo, ele simplesmente pegou as mesmas histórias e revendeu num ponto de vista diferente, talvez mais novo, mais revolucionário, mas ainda assim é a mesma história do primeiro no segundo filme. É o João Grilo se fingindo de morto, é ele querendo passar a perna no pessoal se fingindo de morto, é ele falecendo e tendo outro encontro no céu. Então, tipo assim, cara... Ficou mais do mesmo. Não teve inovação. Sim. O que a primeira obra teve de reverente, a segunda não teve. Cara, eu acho que o que pesou mais também foi eles ter feito o filme todo dentro de um estúdio. Possível. Cara, porque o primeiro filme foi, mano, você via aquela terra batida mesmo, aquele chão do sertão mesmo. Não, mas aí tem toda aquela questão que, se eu não me engano, a minissérie foi gravada em... Você que vê as curiosidades, acho que você vai saber mais do que eu. Acho que ela foi gravada em 30 dias no sertão. Sim, foi gravada 30 dias no sertão. Eu ia falar que era 15 dias, mas não foi, você não foi 30 dias. Só que, cara, mas mesmo assim, cara, se eles queriam trazer algo mais próximo do primeiro, cara, eles tinham que ter ido ali pro chão batido. Tipo, beleza, não quer pegar e ir lá pro sertão da Paraíba? Meu amigo, tem outros lugares aqui mais perto pra poder gravar um filme assim. Ah, mas aí é aquele famoso caso do... que eu vou colocar aqui também, do Havaí, ó. A gente não precisa mais passar pelas coisas que a gente passou. E... Ah, valeu, Wellington. Então vou aumentar aqui. Calma aí. Já que a música tá mais alta que a minha voz. Então, só que o que acontece é que o ator não quer mais atuar da mesma maneira que ele atuava antes. Ele quer algo que poupe mais ele. E isso daí é bizarro pros filmes. Acontece? Sim. Acontece, mas beleza. Mas aí a gente também não pode fugir muito do Auto da Compadecida, que a gente acabou indo pro Auto da Compadecida 2 sem querer. E voltando à obra do Suassuna, que é incrível, todo o contexto e todo o diálogo é muito bem tirado e as sacadas são muito bem tiradas. Eu digo isso porque na minha primeira página de 2 minutos de filme tava narrando a situação da igreja.
Que é quando o João Grilo vai e começa a falar pro Chicó que ele tá sendo ingrato, que ele vai e pergunta: quem foi que te arrumou esse emprego de passar filme, Chicó? Deixa de ser ingrato. Aí a máquina vai e queima. Aí ele vai falar: valei-me, meu Jesus Cristo, Senhor. Aí quando o filme queima, o Chicó vai e fala pra ele em cima: queimou, vai ter que apelar pra outro. Então, tipo assim, todo diálogo é muito satírico, é muito bom. Cara, o filme já começa fazendo uma sátira. Mano, porque que é? É um cara com uma plaquinha falando do filme de Jesus Cristo. Cara, e ele começa a narrar, tipo, um homem que enfrentou nem sei quantos soldados sozinho e não sei o quê. Cara, muito bom. Uma história cheia de mistério e milagres. Um vivente que é homem e Deus ao mesmo tempo. A Paixão de Cristo, o melhor filme do planeta. E se não for, eu segue. Mano, essa frase bom. do final é muito bom muito esse filme, cara. E tipo, todo o desenvolver de história, até mesmo quando mostra que o Chicó é inteligente, que ele só é covarde, mas ele é inteligente, que é o caso dos pães. Que ele fala: ô João, será que se a gente comer uns pães desses daqui e falar que foi o rato senhorico vai notar? Aí o próprio João Grilo vai falar: pô, de vez em quando o Chicó até que tem umas ideias boas. Eu não sei porque isso foi tirado do filme. Mas tem uma parte que na série tem, mas acho que a série é mais difícil de achar do que o filme, né? Acho que até que não. Mas, cara, a parte do gato, que eles o gato que descomia dinheiro. Isso, nossa, mano. Cara, é uma das melhores partes que eu acho, o gato que descomia dinheiro. Aí a Dora fica olhando assim: o gato que descomia dinheiro comia. Ao contrário. Lembrando que esse é um segundo ato, porque, tipo, começa com... É o testamento da cachorra, né? Isso, começa com o testamento da cachorra. Aí o segundo ato é o gato que descomia dinheiro. Sim. Que o Suassuna tirou de um folhetinho de cordel, que era o cavalo que cagava dinheiro. Então, cara, mano, são coisas, mano, que não deveria, mano, tinha que ser na íntegra. Tipo, todas as histórias, mano, porque é muito bom. Nem que o filme durasse 4 horas. Não, mas tipo assim, se você for parar pra ver, ele dividiu muito bem, porque eu lembro dele falando, acho que foi até você que tava vendo nessas curiosidades, ele comentando os 3 atos, que é o testamento da cachorra, o gato que descomia dinheiro e o último é o encontro com o diabo, né, se não me engano, uma coisa assim. Aí são os 3 atos do filme e realmente isso acontece, de fato. Porque a partir do momento que encerra-se o testamento da cachorra, que a cachorra tá enterrada, a Dora quer um outro animal. Aí começa o do gato que descomia o dinheiro, que vai até quando ele descobre que o gato não descome dinheiro e o João Grilo morre pela primeira vez no seriado. Aí ele ressuscita, dá daquele miguezinho de que ressuscitou de novo e tal. E ali acaba. Mas em compensação, se eu não me engano, é ali também que começa as partes do Severino de Aracaju, quando ele volta pros cangaceiros, porque ele já invadiu a cidade uma vez e saiu da cidade porque o João Grilo ressuscitou e falou que o Padre Cícero mandou ele parar o ataque. Isso. Aí, tipo, tem todo esse negócio. Aí ele vai embora, se retira. Sim. Tem mais de 100 minutos que foram tirados da série para encurtar o filme. Mais de 100 minutos. Então imagina, o filme daria mais de 4 horas de filme de boa. São quase 3 horas a minissérie, se não me engano. São 2 horas e 57, uma coisa assim, a minissérie completa. Isso já com os comentários. Mas se eu não me engano, só a minissérie é 2 horas e 37, 2 horas e 38, uma coisa assim. Cara, mas é muito bom, muito bom. Muito.
O fator do... A cena icônica pra mim, praxe, é o Chico arrotando coragem. Ah, sim. Nossa, que cena. Ele saindo, a vidinha aqui tá muito parada. Minha mão tá coçando pra dar uns bufetes. Ô, Nico, mas faz só 3 dias que você espantou os valentões da cidade. Aquilo é um bando de frouxo, Nico. Tava até querendo me alistar na volante. Pra quem não sabe, a volante era a polícia da época que era incumbida de caçar os cangaceiros. Exatamente. Os cangaceiros chamavam até os volantes de macacos. Daí o termo de você sempre utilizar por incrível que pareça, né, para alguns nordestinos, de uma pessoa bem fardada, mas de pele escura, ser chamada de macaco. Não sei realmente a conexão que tem, mas era basicamente isso que eles falavam. Acho que era porque os volantes corriam muito, emboscavam muito em alto de árvores, essas coisas assim. Então, os cangaceiros tinham essa mania de chamar os volantes de macaco. E ele vai e começa a descrever. E conforme ele vai descrevendo, vai acontecendo. Ele, é isso mesmo que eu quero. Ouvi o pipoco dos tiros. Aí começa, tá. A mulherada gritando. As mulheres começam, a bala zunindo no pé do vidro. Aí você escuta as balas. A Dora entra gritando, eita, que os cangaceiros invadiram a cidade. Ele achando que era o João Grilo. Eita, que agora eu me espalho. Aí, tipo, você começa a ver que o diálogo é muito bem construído. Que aí o Eurico vai e pergunta, mas como isso? Eles não tinham saído pela porta da frente da cidade? Não, então, eles invadiram pela parte de trás da igreja e agora estão querendo invadir a cidade todinha de novo. Aí o Chico olha pra cara deles, sabia que me deu uma vontade danada de rezar. Cara, o diálogo é muito bem construído. Sim. Cara, eu só tenho que agradecer o Suassuna. Se eu não me engano, até é ele mesmo que faz o homem que desafiou o diabo, né? Eu não sei. Eu não sei se é dele, mas, cara, se for, cara, é outra obra, cara, muito boa. Muito boa, porque além da história ser bem construída, pega muito os mitos, né, lá do Nordeste. Sim. Que nem a mãe de Pandanha, né? A mãe de Patanha. É isso. O Corcunda, né? Sim. Então, são obras, cara, muito boas. Infelizmente, não. É de um escritor potiguar, o Ney Leandro de Castro. Mas, pô, meus parabéns aí, Ney. Você também fez um ótimo filme, cara. Exatamente, ótimo mesmo. Cara, pra ver, né? Eu sempre gosto de falar isso. Cara, o cinema brasileiro tem muita pérola boa. Não, é aquela coisa. O pessoal, eles são... O roteiro brasileiro, ele é muito, muito bom. Não tenho o que reclamar. Sim. O problema é que o brasileiro, ele incrementa com tanta coisa dentro do roteiro, coloca no filme isso e aquilo, que tipo, se ele não tiver uma ideia fixa do que ele quer traduzir do início ao fim, ele se perde e o filme vira um emaranhado que você não consegue achar. Exatamente. Mas tipo, quando você pega uns escritores que conseguem construir muito bem uma obra com início, meio e fim, você tem uns filmes espetaculares aqui no Brasil. Sim. Você tava falando do Alto da Compadecida. Um outro personagem que, assim, não... Tem aquelas nuances deles ali, dentro da igreja, tudo. Mas, cara, aqueles dois atores, tanto o padre como o bispo, Lima Duarte. Mano. Famoso rei Hashimishima. Cara, aqueles dois atores ali, você não consegue imaginar
outros dois atores fazendo aquele papel. Cara, porque os dois casam muito bem, mano. Não, o elenco inteiro, tanto que é uma outra coisa assim que vale o ponto de se salvar, não é crítica, mas o elenco inteiro do Alto da Compadecida, o primeiro, é insubstituível. Justamente. O segundo filme achou que só pegando o Selton Mello e o Matheus Natchergeier ia ser o suficiente. Não foi. Perdão, não foi o suficiente. E a Rosinha, né, no caso. Sim. Mas não foi o suficiente. O enredo inteiro do primeiro Alto da Compadecida foi muito bem feito, foi muito bem construído. Não é uma obra sem coesão, ela amarra todos os pontos. Sim, não deixa. Então, termina o filme, você tem aquele gostinho de quero mais. Entendeu? não, mas detalhe, você tem aquele gostinho de quero mais, mas tipo, não é aquele gostinho de quero mais tipo, ah, o que será que aconteceu no filme? É. Não, você consegue amarrar os pontos Sim. do filme. Você, não, o filme acabou aqui, mas eu gostaria de ver o que potente. Exatamente. O que foi uma coisa que o segundo filme prometeu muito E não entregou e não nada. entregou nada. Justamente. Porque, ó, mano, pra mim, vou falar do segundo filme de novo. Mano, tipo, terminou o primeiro, daí volta, não tem aquela continuação. Não contou o porquê eles se separaram, porquê deixou. Não, sem falar que tipo usou umas alegorias compreensíveis Sim. pra justificar os acontecimentos. Porque se não me engano, o Chicó, acho que ele tá há 5 ou 10 anos, né, longe da Rosinha. Isso. E isso aconteceu porque ela falou que ia sair da cidade e deixou um bilhete escrito pra ele e ele não sabia ler, então ele não sabia o que ela tinha deixado. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, é um ponto de coesão com o primeiro filme. Porque no primeiro filme ele demonstra que ele não sabe escrever, tanto que quando ele vai fazer o contrato com o Major, ele carimba Sim. com o dedo, ele não sabe nem ler nem escrever. Olha que eu tô ficando importante. Isso, olha que eu tô ficando lascado. Só que, tipo assim, será que nesses anos que ele passou com a Rosinha, ela não notou isso? Porque eles não passaram simplesmente 1 ou 2 anos, acho que eles passaram acho que são 10 anos que ele, aliás, acho que são 10 anos exatos. 5 anos ele passou com a Rosinha, 5 anos ele passou sem a Rosinha. Sim. Será que em 5 anos a Rosinha não notou que o Chicó não sabia ler? É um ponto pra se pensar. É um ponto pra se pensar. Porque, assim, beleza. Não, a dica tá no primeiro filme. Tá no primeiro sim, filme. O contrato ele carimbou. Exatamente. Então, Será que ela, como mulher dele... Pô, Chicó, você não sabe ler? mas esse é o ponto. Tipo, ou ela, vamos colocar assim, ou ela não quis, ou ele também não quis. Mas Eu não diria nem que... Eu não diria nem que foi uma falta de comunicação entre eles. Não. Que nem eu falo, o ponto faz coesão ao filme. sim, Tá realmente amarrado ao filme, o primeiro com o segundo. Só que, tipo assim, eles conversavam tanto, eles eram tão apaixonados, e será que em nenhum momento ela não abordou isso com ele? Eu acho meio difícil. sim. Pra caramba. Bom, mas aí a gente vai começar a fazer críticas pro segundo filme, né? Aí vai descer a lenha Aí o título vai mudar. De vez de falando do Alto da Compadecida, vai ser Descendo a Lenha no Alto da Compadecida 2. Quem quiser que a gente dê sua lenha no Alto da Compadecida 2. Mas não, é brincadeira, viu? Só dá um salve aí. A gente faz de boa. Mas, tipo assim... Cara, a obra do Suassuna em si, pra fechar, pra concluir, ela traz um retrato incrível. Se você for parar pra ver, os únicos personagens realmente estruturados ali eram a Dora e o Eurico.
Sim. O restante dos personagens não tinham uma estrutura própria, não tinham muito do que sobreviver. Tirando o padre e o bispo, mas aí eles eram mais... Como que eu posso dizer? Eles eram mais estelionatários do que qualquer outra coisa. Até entre si mesmo. Sim. 3 contos de réis pra igreja. 7 para a diocese. Não, vamos fazer o contrário. Como representantes do Senhor, temos que pregar a justiça, senhor bispo. E isso não é justo. Que, no entanto, o que condenaram eles a ir pro purgatório foi a simonia, né? A simonia. Então... mas... Se eu for parar pra pegar em si o julgamento... O diabo fez exatamente aquilo que todo mundo imaginava que ele ia fazer. Sim, acusar sem chances de defesa. Sim. Tanto que o inteligente nessa questão foi o João Grilo. Mas se você for parar pra ver, muitas outras almas foram condenadas ao inferno sem a chance de ter um julgamento. Porque só quem ficou pra trás foram 5, é isso? Padre, Bispo, Dora, Eurico... Severino e João Grilo, 6. Os 6 foram que ficaram para julgamento. Sim. Cara, mano, o versinho, cara, eu sou louco pra aprender aquele versinho. Qual? Que ele fala. O senhor me perdoe, mas meu trunfo é maior do que qualquer santo. Fala-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Como que é? A vaca leite da sossegada, a brava da quando quer. A vaca, a brava da leite, a mansa da quando quer. A brava da sossegada, a mansa levanta o pé. Já fui barco, já fui moço, já fui barco, fui menino, só me falta ser escalé. Fala-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Mano, esse versinho é top. Cara, mas uma coisa que eu achei, que eu gostei do João Grilo é que, tipo assim, até quando ele morreu, ele foi sincero. Você vê todo mundo puxando o saco do diabo. Isso é uma verdade. Ele, mas, tipo assim, não é ser sincero. É porque ele é muito... O João Grilo em si, ele é um cara... Como que eu posso falar? Ele é tão esperto que ele chega a ser... sádico. Sim. Ele é muito esperto a ponto dele ser sádico. Então, o que um sádico vai fazer? Ele vai testar os limites de todo mundo. Tanto que você pode ver que ele já testou os limites do Chicó. Ele sabe que o Chicó é covarde. Ele sabe que tem coisas que o Chicó não faz. Então ele sempre testa os limites das pessoas que ele conhece. No caso, ele testa os limites do diabo, porque ele não conhecia o diabo. Aí ele vai e começa a pegar nos defeitos dele. Falar, mas esse cheiro ruim, se fosse você tomava um banho de chá de amolece cacho pra ver se abaixa assim, que não sei o que. É provocando. Sim. Pra ver o que ele faz quando ele tá com raiva. No caso do Chicó, ele sabia que se o Chicó tivesse muita raiva, o Chicó chorava. Sim. Então ele já sabia que o Chicó era covarde. No caso do Eurico, ele sabia que o Eurico queria dar uma de inteligente, que é tanto que quando ele marca quando ele fala dos encontros que a Dora tá querendo pagar os 10 contos de reais pro Chicó. Que ele fala, o senhor não tá indo pra casa não, né, seu Eurico? Não, por quê? Não, porque se eu vou, ainda bem que o senhor não vai, porque o senhor não podia ir pra casa agora não. Aí ele, testando o limite do Eurico. Sim. Aí o Eurico vai e fala, eu não ia, mas agora eu vou. Então ele é muito disso, ele é muito sádico mesmo. E isso acontece até mesmo com Jesus. Sim. Se você for parar pra ver, ele chega e fala ele comenta com Jesus, ele testa os limites de Jesus. Ele vai, mas o senhor que é Jesus? Aí o Jesus olha assim pra ele, sim, por quê? Ele perdão da palavra, mas eu imaginei que o senhor era muito menos queimado. Aí ele vai e fala, mas eu vim assim mesmo justamente pra testar. Aí o bispo vai e comenta, fica quieto, ele é Jesus. Ele, não, cala-se você. Você estava tão espantado como ele e só escondeu
esse espanto por admiração mundana. Sim. Mas, tipo, você vê que até Jesus, João Grilo, ele atenta, ele testa, ele quer ver os limites da pessoa, ele é muito Né? disso. Pra você ver que nem João Grilo fugiu, nem Jesus fugiu de João Grilo. Né? E até Nossa Senhora também, com o versinho. Sim. Por mais que ele peça desculpa depois do final, a senhora ficou ofendida com o versinho? Foda-se se ela ficou ofendida ou não, você já falou! Você já falou, velho! Como é que é? Ele mordeu e assoprou? Não tem lógica. Não, mas, cara, o versinho, tudo ali, cara, foi tudo muito bem construído. Até aquela... Quando ele se rende, né? Ele fala, não, beleza, eu tô condenado mesmo, eu vou pro inferno e não sei o que. Cara, mas eu acho que aquilo ali, eu acho que também, vamos colocar assim, ele não queria ir, óbvio que ele não queria ir pro inferno. Cara, eu diria que, tipo assim, aquela parte do arrependimento em si é aquilo que a gente chama de linha tênue, basicamente. Porque eu não vou dizer que ele não estava arrependido. Logo a início, ele estava arrependido de tudo que ele tinha feito. Tanto que o Mateus, ele transmite isso pra gente via olhar. Você consegue olhar assim pra ele e você vê que o João Grilo tá apreensivo, achando que ele pode ser condenado. Mas aí vem o caso do diabo, do acusador. Ele acusa ele com tantos argumentos bons que mesmo ele estando arrependido sinceramente do que ele fez e de como ele fez, ele começa a pensar que aquilo pode ser uma saída, que ele pode ter uma chance de escape. Tanto que ele mesmo fala, do jeito que eu sou ruim, pode ser que seja isso mesmo. Sim. Então ele mesmo começa a duvidar do que ele tá sentindo. Sim. Cara, uma coisa que ele já tinha conhecido Jesus. Ele já tinha conhecido Jesus na hora quando Jesus vai pedir um pedaço de pão. Mano. Será? Aí, tipo, quem sou eu pra falar, né? De novo, venho sempre e remeto. Eu digo que eu sou espírita. Cara, se o mínimo da minha religião dita que o quê? Se você tem um encontro com qualquer pessoa memorável ou qualquer figura ilustre que te dá um conselho, quando você volta pra cá, qual é a primeira coisa que acontece? Você esquece tudo. Se for por este lado, entendeu? Mas ficar rico, ficar pobre. Não, e se você for parar pra ver, quanto que será que era um conto de réis? Vamos ver. Valia um conto de réis. Eu gosto de ver essas coisas assim. Um conto de réis valia a 1 milhão de réis. Por isso que quando eles conseguem os 10 contos de réis, ele fala, então quer dizer que nós ficamos ricos. Não, é miliardário. É porque equivalem aos milhões. Sim. Então agora faz sentido. Só que ainda assim, quem é que anda com, perdão a palavra, 10 contos de réis no bolso? 10 milhões de reais. Não dá pra pensar nisso. Não, né? Mas aqui eu sempre tive essa curiosidade de saber quanto que varia um conto de réis. Então, acho que só o Chicó, né? Com a fazenda de Serra Talhada. Né? Deu o que tinha no bolso, coitado. Coitado. Ai. Então, mano, aquela... O Major. Mano, aquele ator que fez o Major. Cara, ele ficou tão bom, que toda vez que eu via
ele na televisão. Você lembrava do Major Antônio lembrava, Moraes. Cara, eu já ligava ele ao filme. Eu não falava, o tal ator. Eu falava, mano, olha o cara lá que fez o Major lá no filme da Alto da Compadecida. Entendeu? Mano, porque pra mim ficou marcado. Que a série é de 98. Daí, não, a série é de 98, o filme é de 2000. Então ficou marcado. Todos os personagens em si do filme deixam marcas e são bem presentes. São personagens bem construídos. Sim. É o que eu falei, né? É a diferença quando você tem um ótimo escritor por trás da coisa. É como eu diria, eu particularmente gostaria muito. Eu acho que tem uma série, se eu não me engano. Se eu não me engano, tem a série do Dom Casmurro. Eu não lembro de ter visto filme do Dom Casmurro, mas acho que tem a série. E cara, é um livro que eu ouvi, eu já tinha lido, mas eu ouvi ele via audiobook. E cara, eu não me importaria de perder umas 4, 5 horas vendo uma série do Dom Casmurro, porque é muito bom. É uma das melhores obras, acho que é de Machado, né? Machado de Assis. Então, mano, a literatura brasileira é que, tipo assim, mano, a gente liga muito pra os estrangeiros. Mano, mas se a gente for parar pra ler deixa eu ver aqui um famoso aí. Sei lá, o próprio Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis. Machado de Cara, Assis, são então, obras incríveis. Mas foi que nem eu acho que eu já falei em outros programas. Nós brasileiros, nós temos espírito de vira-lata, mano. Entendeu? A gente não liga muito pro que a gente tem aqui. A gente precisa procurar lá fora. Mas não, cara. A cultura brasileira tá aqui. Entendeu? Que nem, mano, se você vai numa escola, você vai fazer, principalmente aula de artes. Você vai ver lá, é Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Van Gogh. Mas não, mano, Tarsila do Amaral tá aí, cara. Né? Entendeu? A gente tem que começar a olhar mais para as coisas que a gente tem aqui dentro do nosso país. Olha o pensamento do Enéas polvilhando a cabeça do Milhouse aqui. Não, mas não é. Que assim, pelo menos eu penso assim. Porque não, você tá certo. Porque às vezes, que nem, um exemplo, tá um filme brasileiro no cinema e tá um filme da Marvel. Se você for lá, se não for um ator que você goste no filme brasileiro, você vai assistir o filme da Marvel. Fato. Entendeu? Então, assim, às vezes o filme da Marvel não é aquelas maravilhas. É um trocadilho? É um trocadilho? Porque Marvel é maravilha. É isso? Não. Não é um trocadilho. Não é um trocadilho. Mas eu, assim... tudo bem. É que assim... Eu te entendi. Assim, a gente dá valor para as coisas que vêm de fora do que para as coisas que estão aqui dentro. Do nosso país. Mas basicamente foi um pouquinho da nossa olhada pelo filme O Alto da Compadecida, mais com um olhar de fãs do que até como críticos. Exatamente. Mas quem puder, dá uma apreciada, vê a minissérie e aprecia, que vale muito a pena. Como eu falei, se vocês quiserem que a gente desça o cacete no filme 2, é só vocês falar pra gente. Deixando aí as nossas redes. A Troca Equivalente 1 no Instagram e a Troca Equivalente 1 no YouTube. Quem quiser também entrar em contato com a gente sugerindo temas ou filmes ou alguma coisa, pode entrar lá e deixar o seu recado que a gente vai ver com todo carinho. Exatamente. E a gente dá um feedback. Beleza, pessoal? É isso aí. Uma boa noite e até a próxima quarta. Até lá! Equivalente vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Toda dia garantimos ser especial. Tem surpresa escondida na telinha, convidados e sorrisos na esquina. O melhor do entretenimento está aqui.
divertir. Toca aqui valente, vem pra te embalar. Com Felipe Luan. Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Rádio